Boa tarde, amigos da Rede Global de Comunicação, Conhecimento é Poder. Primeira vez desde ontem que eu acerto, de primeira, falar Rede Global. Impressionante, né? Ai, meu Deus. Bom, prazer enorme estar aqui com vocês e a gente vai estar com a presença da nossa queridíssima Liliana Prados, né? Essa pessoa super simpática, inteligente, que vai trazer para nós educação disruptiva. E é um tema bem interessante porque vai ter pautas e pautas e mais pautas, a gente não vai poder falar disso aqui por muito tempo, porque envolve muitas coisas essa questão da educação, né? E quando se fala de educação, a gente imagina que está mexendo com uma quantidade de pessoas muito grande. É interessante a história da Rede Global, contando a história da educação, nós aprendemos muitas coisas sobre a educação, de como ela foi desenvolvida, com qual objetivo. E agora a gente vai entrar num aspecto e num espectro muito interessante para onde a educação está indo. Se você perguntasse às pessoas aí fora, para onde a educação está indo? Muitas pessoas iriam entrar em termos políticos, em termos econômicos, mas a maioria das pessoas não sabe responder essa pergunta, sabia? Para onde que vai a educação? Porque os padrões na mente das pessoas ainda são os mesmos padrões. Então, essa hibridação que está acontecendo já no ensino e que tende ao desaparecimento de grande parte das escolas como as pessoas conheciam, ela vai gerar um processo que gera muitos debates. Então, eu queria dar boa tarde à Liliana, só que eu tenho que colocar você aqui como anfitriã, e eu acho que eu ainda não fiz isso, então vamos fazer agora, sem que achar você, achei. Então, vou colocar Boa aqui. Ah, não, já tarde. está como anfitriã, tá vendo? Por que que você não falou? Então, boa tarde, Aqui não tudo dá para eu bem? ver. Boa tarde, Edson. Boa tarde, nossa audiência. Hoje a gente vai falar sobre educação híbrida. Eu acho que a palavra educação é muito familiar, né, para todos nós, mas híbrido nem sempre é uma palavra familiar. Híbrido quer dizer uma mistura. E hoje a gente vai ver de que é essa mistura. Exatamente. Edson. Nós vamos estar falando exatamente sobre esse tópico que é muito importante para todo mundo, afinal de contas, as pessoas têm filhos, têm netos, têm a preocupação com o futuro, têm a preocupação com o presente, têm a preocupação com tudo. É interessante dizer que nos mundos onde a tecnologia está mais à frente, é óbvio que lá as pessoas já estão se adaptando. E essas coisas que aconteceram recentemente, nos últimos anos, elas já vieram para fazer essa quebra e para instituir um novo processo. Isso que está acontecendo não é à toa. Bom, aliás, a rede sempre falou, nada acontece por acaso. As pessoas acham que são acasos, não são acasos. São coisas muito bem pensadas, elaboradas por anos e depois são implementadas dentro do sistema. Você não pode simplesmente sair fazendo tudo de uma hora para outra, mas de certa forma nós estamos vivendo isso. As coisas estão acontecendo muito rápido, então essa nossa conversa sobre a educação híbrida, ela é bem interessante. Eu vou deixar você então, Liliana, iniciar, e aí depois eu faço algumas introduções aqui, a gente vai trocando uma ideia, tá? Você pode fazer pergunta para mim, eu faço para você, a gente vai conduzindo aqui. Começa com você. Qual foi a tua visão no início, fazendo a tua pesquisa, sobre a educação híbrida, no que você conseguiu captar de pontos positivos e de pontos negativos? Sim. A educação híbrida, ela vai fazer uma mistura entre a educação online e a educação presencial. E você vai deixar o aluno em casa com uma autonomia maior no seu processo de aprendizagem, porque ele vai ter o tempo que ele escolher que é melhor para ele, para fazer determinada pesquisa, por exemplo. O professor ele pode falar, faça uma pesquisa sobre animais aquáticos. Aí ele vai chegar em casa, cada aluno vai fazer a sua pesquisa online e como seres individuais, cada um vai pesquisar de uma forma, um pode pesquisar pelo chat GPT, o outro pode pesquisar pelo Google, outro aluno por vídeos do YouTube, um outro achou um podcast legal, e eles vão reunindo, eles vão aprendendo aquilo em casa. E na parte presencial, vai ser um momento em que o professor vai dar uma certa atividade
Pode ser um debate, pode ser diversas atividades rotacionadas em estações. E ele vai sair daquele protagonismo do aprendizado, aquele ser, aquela pessoa, aquela figura que transmite o conhecimento para o aluno, aquele detentor do saber, e o aluno ele vai se transformar no protagonista do aprendizado dele, certo? Então, você está incentivando não só ele a ser o protagonista e o autor do próprio conhecimento dele, mas nas atividades presenciais, você vai trabalhar e o professor vai avaliar também nas atividades que vão ser colocar mais aquilo em prática, ou tirar dúvidas, ou ter um debate, ou fazer um gráfico, fazer qualquer coisa, né, daquilo que eles aprenderam. E o professor vai estar observando também a comunicação, a capacidade argumentativa, a inteligência emocional, o saber ouvir, a empatia, o respeito, vai estar ensinando tudo isso, a cooperação, o processo colaborativo, tudo isso vai também ser desenvolvido. Essas habilidades e competências que são muito importantes hoje, consideradas habilidades do século XXI. Sim. Agora, é assim, você elencou uma série de situações positivas. Qual a tua visão negativa do que você observou? A visão negativa é que você vai ter instituições de ensino que não vão conseguir ter equipamentos de tecnologia propícios para isso. Há alunos que ainda têm condições financeiras que não conseguem ainda ter tantos equipamentos assim. Então, aí teria que ver aquilo que realmente cabe na realidade daquela instituição de ensino. Se não pode ter um computador para cada aluno, então por que não ter uns 5 computadores e fazer uma pesquisa em grupo, dividir a sala em grupo e fazer uma rotação entre alunos em cada grupo, para que cada hora um fique na frente da pesquisa e o professor observar isso, ou pegar até o celular mesmo. Celular, geralmente, as pessoas conseguem ter em casa. Então, o celular também pode se transformar nesse processo e você ainda acrescenta um significado para a criança no celular. Aquele celular vai ganhar também um significado de aprendizado escolar, né? É. Mas aí eu te pergunto o seguinte, eu te faço a seguinte colocação. É, aqui, observando e analisando as coisas como elas ocorrem, e se você pegar, abrir o espectro, porque rede global, a gente tem que fazer uma análise ampla, né? Macro, sempre macro. Se você trouxer para o contexto micro, nós vamos estar falando das capitais que têm condições e tecnologia para dar o suporte para as escolas, mesmo as deficitárias. Você pode criar programas e até programas politiqueiros, e onde você consegue amenizar um pouco aquelas pessoas, no sentido da reclamação, no sentido de se sentirem à parte. Mas e quando você abre o espectro e você observa que existem pessoas de classe muito baixa, muito pobres, existem países inteiros pobres. Olha só, 2024, e ainda temos uma divisão entre países que têm uma tecnologia avançada e países que não possuem nada. 2024 nós estamos falando. E isso demonstra claramente o que é a sociedade e o que é o ser humano de hoje, né? Isso fica evidente. Como que a gente justifica países tão atrasados a ponto de alguns nem terem energia? Como é que você desenvolve cultura tecnológica em países que nem energia têm? Olha, eu não estou falando da África só. Aqui na Amazônia, tem linhas de transmissão que passam por cima de comunidades que não têm energia na Amazônia, porque eu morei lá. Nós estamos falando do Brasil. Tem regiões no Maranhão que são extremamente pobres. Tem regiões da Caatinga que as pessoas estão lá em 1850, sabe assim? Então, quando a gente abre o espectro, eu quero dizer o seguinte: a tecnologia me parece que dentro das Torres de Babel, que são as grandes cidades,
ela ainda consegue dar às pessoas algum tipo de sustentação e de algum tipo de esperança de desenvolvimento, tanto cognitivo quanto tecnológico, mas as percepções que a gente tem é assim, se você tem uma sociedade onde os direitos estão sendo retirados, onde a censura está se ampliando, onde a tecnocracia está aumentando, onde a gente tem uma mídia que trabalha no sentido de mais alienar do que ensinar, e basicamente aliena do que ensina. Se você tem um contexto tão grande de coisas em volta, você começa a perceber que isso vai criar um abismo. Ou seja, as pessoas que. Vai se criar castas. As pessoas que tiverem. Isso já existe, isso sempre existiu, isso sempre existirá. Ok. Mas me parece que essa distância vai aumentar. Porque se você retira as escolas públicas que elas estão sumindo, se você vai diminuir as escolas também privadas, porque a escola privada vai olhar para o modelo online, vai entender, e tá chegando tecnologias ainda para acelerar esse processo, como os óculos virtuais, por exemplo. Os monitores de TV, com o passar do tempo, vão sumir, vão ser óculos virtuais, porque o óculos virtual vai servir para várias coisas, desde que você entrar dentro de um contexto mais profundo, dentro da internet, da tecnologia, da internet das coisas e tudo mais, até mesmo o trabalho, com o desaparecimento de escritórios e de tudo, porque o metaverso vai se tornar a escola. Se eu pudesse te dizer qual é o futuro do ensino, eu diria para você que é o metaverso.